Hoje, 8 de maio, completam-se 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Feriado político em vários países do continente que preparam grandes desfiles cívicos para a demonstração de força geopolítica. E essa data simbólica nos obriga a refletir o que aprendemos desde então. Estamos de novo à beira de um grande conflito mundial. Essa é a parte 2 do vídeo sobre a ameaça de uma nova guerra na Europa. Clique no card em cima ou no link na descrição para assistir a parte 1. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os fatos do passado, como as duas grandes guerras, a Guerra Fria, corrida nuclear, a criação de instituições como a ONU e a OTAN, até chegar os dias atuais. Fica até o fim do vídeo para você entender as raízes dos problemas da atualidade. A Europa vive um momento delicado. O continente onde nasceram duas guerras mundiais, hoje volta a conviver com medo de um novo conflito por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta há mais de 3 anos. Países europeus passaram a reforçar seus orçamentos militares. Civis começam a receber orientações para estarem preparados em caso de emergência. A França vai distribuir uma espécie de cartilha de orientações à população. Um apagão sem explicação atingiu Espanha e Portugal no final de abril, o que reacendeu temores sobre sabotagem. E os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, mais uma vez mantém um diálogo direto com o presidente russo Vladimir Putin para negociar a paz à margem da diplomacia europeia. Tudo isso faz parecer que a história está prestes a se repetir. Vamos então voltar no tempo, porque o passado explica o presente. Por séculos, a Europa foi marcada por conflitos e disputas territoriais, desde o Império Romano até os impérios coloniais, passando pelas guerras napoleônicas. Europeus guerrearam entre si em busca de mais terras, mais recursos e mais poder. Foi essa instabilidade que culminou no século XX nas duas guerras mais devastadoras da história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, deixou o continente em ruínas. Mas a paz que veio depois foi frágil. O Tratado de Versalhes puniu a Alemanha de forma tão severa que gerou um sentimento de revolta e uma grave crise econômica para a população. Isso foi o que plantou as sementes de um novo conflito com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, no Terceiro Reich. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu primeiro a Polônia. Depois, Hitler invadiu a França, os Países Baixos, a Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Grécia, Áustria e a União Soviética, entre outros. Considerando o maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra matou cerca de 70 milhões de pessoas entre civis e militares, o que revelou horrores como o Holocausto. A França foi invadida pelos nazistas em 1940, mas resistiu durante 4 anos. E o general do exército francês, Charles de Gaulle, exilado em Londres, liderou o movimento chamado Resistência. Homens e mulheres anônimos sabotaram trens, passaram mensagens secretas, protegeram os judeus e desafiaram o regime nazista sob o risco de morte. Esse movimento foi essencial para preparar o terreno para o desembarque das tropas aliadas, Reino Unido e Estados Unidos, pela Normandia em junho de 1944, o chamado Dia D. Foi o fim da ocupação e o renascimento da esperança na Europa. A paz no continente só foi selada no dia 8 de maio de 1945, na cidade de Reims, na região da Champagne, na França, o chamado Dia da Libertação. Mas essa assinatura, que impôs a rendição dos alemães e o fim do conflito mundial, foi assinada no final da noite, já às 23 horas, quando já era dia 9 na União Soviética, um dos aliados e vencedores da guerra, e por estar no outro fuso horário, o Dia da Libertação por lá é celebrado no dia 9 de maio. Quando a Segunda Guerra terminou, o mundo estava devastado, mas não houve tempo para respirar. Logo começou uma nova disputa, a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, do outro, a União Soviética e o Bloco Socialista. Os dois foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Foi uma corrida por influência, armamentos e poder. E o pior, uma corrida nuclear com bombas capazes de destruir cidades e países inteiros em minutos. A Europa, mais uma vez, virou campo de batalha, desta vez ideológico e estratégico. Para evitar que uma nova guerra mundial surgisse, os países aliados criaram instituições que conhecemos até hoje. Em outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU,
para mediar conflitos e garantir direitos humanos, substituindo a Liga das Nações. Foi uma resposta direta ao horror da guerra e ao desejo de evitar novos conflitos globais. Em abril de 1949, foi a vez da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Foi criada como uma aliança militar entre os Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa Ocidental para conter a expansão soviética representada pelo Pacto de Varsóvia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A ideia era um ataque direto a um dos membros seria considerado um ataque a todos. E mais tarde a União Europeia, que nasceu da ideia de unir as economias para que os países nunca mais entrassem em guerra entre si. A princípio, o bloco criado em 1951 era chamado de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e em 1957 passou a ser nomeado Comunidade Econômica Europeia, a CEE. E apenas em 1993, com o Tratado de Maastricht, formaliza a União Europeia como um bloco de integração econômica e política do continente, com acordos diplomáticos, econômicos, comerciais, políticos e educacionais, como a gente conhece hoje. Durante décadas, essas instituições garantiram estabilidade para a Europa. Mas hoje, em 2025, elas estão sendo testadas como nunca antes. Hoje, a União Europeia tenta se manter unida. Desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo entrou numa nova fase, mas enfrenta uma nova pressão. O presidente americano Donald Trump mantém diálogo direto com o presidente russo Vladimir Putin e tem dado sinais de buscar acordos unilaterais com a Rússia, ignorando a diplomacia tradicional e os compromissos multilaterais da OTAN. Essa diplomacia paralela levanta suspeitas. Estaríamos voltando aos tempos em que grandes potências decidiam o destino da Europa, ignorando os europeus? Por conta desse contexto geopolítico, a Europa se prepara de novo para o pior. Alerta sobre kits de emergências à população e divulgação de manuais de construções para situações de guerras, ataques químicos ou colapso de energia palpitam na mídia e nas redes sociais. Mas a guerra de hoje não é feita apenas com tanques e bombas. Ela acontece também nas redes, nos cabos de energia, na manipulação de dados, na espionagem cibernética, o que nós chamamos de guerra híbrida. O apagão na Península Ibérica em abril de 2025 ainda é um mistério, mas levantou alarmes sobre vulnerabilidade e possíveis sabotagens. Agora voltemos ao feriado de 8 de maio, o dia da libertação da Europa. O 8 de maio deveria ser um dia de celebração da paz, mas em 2025 é também um dia de alerta. Vários países da Europa Ocidental estão preparando grandes desfiles cívico-militares para marcar a data emblemática. Na França, a cerimônia, conduzida pelo presidente francês Emmanuel Macron, vai ser realizada no Arco do Triunfo e nos altos da Champs-Élysées, em Paris. Por outro lado, no dia 9 de maio, a Rússia está preparando um grande desfile cívico-militar na capital Moscou, com a presença de vários chefes de estados, entre os quais o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido bastante criticado por ter aceitado o convite para aparecer ao lado de líderes de países autoritários. Este evento será uma oportunidade para a Rússia de mostrar ao Ocidente seu poderio bélico com desfile de tropas militares, tanques e mísseis nucleares. Será que aprendemos de fato com os erros do passado ou estamos prontos para repeti-los? Com a guerra na Ucrânia em curso, a volta de Donald Trump à Casa Branca e as fragilidades internas da União Europeia, o futuro parece mais incerto do que nunca. A história nos mostrou como o silêncio, a omissão e a divisão podem custar caro. Como disse Simone Veil, sobrevivente do Holocausto, primeira presidente do Parlamento Europeu, a Europa nasceu da barbárie, mas foi construída sob a vontade de paz. Espero que vocês tenham entendido e curtido o assunto. Obrigada por assistir até aqui. Salut e até a próxima!